Na vastidão verde da Amazônia, onde o tempo parece correr em outro compasso e os segredos da floresta permanecem guardados por séculos, vivia seu Antônio, um homem de 62 anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho árduo na terra. Há mais de 3 décadas, ele havia se estabelecido em uma pequena fazenda na região de Santarém, no Pará, depois que sua esposa falecera de malária e seus filhos partiram para a cidade grande em busca de oportunidades que o interior não oferecia. A propriedade de seu Antônio era modesta comparada aos latifúndios que avançavam sobre a floresta. Pouco mais de 30 hectares, onde ele cultivava mandioca, criava algumas galinhas e meia dúzia de cabeças de gado. Diferente de muitos vizinhos, ele nunca teve coragem de desmatar mais do que o necessário para sua sobrevivência. Havia algo de sagrado naquela mata que ele respeitava, mesmo sem entender completamente. Sua rotina era simples e solitária. Acordava antes do sol raiar, preparava um café forte no fogão a lenha, alimentava os animais e cuidava da plantação até o sol se pôr. As noites eram preenchidas pelo silêncio, interrompido apenas pelo concerto natural dos sapos, grilos e pela ocasional visita de algum vizinho que vinha trocar produtos ou conversar sobre as mudanças no clima, cada vez mais imprevisível naquela região. Naquela manhã de abril, o céu amanheceu carregado, anunciando mais uma tempestade típica da estação chuvosa. Seu Antônio observou as nuvens escuras enquanto tomava seu café na varanda de madeira. O barômetro rústico que ele mesmo havia construído indicava mudança brusca de pressão. Hoje o tempo vai fechar feio, pensou, decidindo adiantar alguns trabalhos antes que a chuva chegasse. Dirigiu-se para a roça de mandioca, que ficava na divisa com a floresta densa. Enquanto cavava a terra úmida para colher algumas raízes, um barulho distinto cortou o silêncio da mata. Inicialmente, pensou ser o grito de alguma ave ou macaco. Continuou seu trabalho, mas segundos depois, o som se repetiu. Desta vez, não havia dúvida, era um grito humano, um pedido de socorro. Seu Antônio paralisou, a enxada suspensa no ar. Em mais de 30 anos vivendo ali, conhecia bem os sons da floresta. Aquele era diferente. O grito vinha de dentro da mata fechada, a parte que ele nunca havia explorado, onde a vegetação era tão densa que bloqueava a luz do sol. A prudência sugeria que voltasse para casa e ignorasse o chamado. Histórias sobre os perigos da floresta não faltavam naquela região, desde animais perigosos até emboscadas de garimpeiros e madeireiros ilegais. Mas algo naquele grito, a urgência, o desespero, fez com que seu instinto falasse mais alto que o medo. Largou a enxada, voltou rapidamente à casa para pegar uma facão, uma garrafa d'água, e sua velha espingarda calibre 12, que raramente usava, exceto para espantar onças que ocasionalmente rondavam o galinheiro. Por via das dúvidas, colocou também no bolso um pequeno rádio comunicador, presente de seu filho mais velho, embora soubesse que provavelmente não funcionaria em meio à densidade da floresta. A mata que começava nos fundos de sua propriedade era um verdadeiro labirinto verde. Árvores centenárias, algumas com mais de 40 metros de altura, formavam uma catedral natural onde a luz entrava apenas em fachos ocasionais. O solo era coberto por uma camada espessa de folhas em decomposição, samambaias e pequenos arbustos. A umidade era quase palpável, grudando na pele como um manto invisível. Seu Antônio avançava com dificuldade, abrindo caminho com o facão, atento a qualquer movimento. Cada alguns metros, parava e ficava em completo silêncio, na esperança de ouvir novamente o grito. Após caminhar por quase 1 hora, quando já considerava voltar, pois o céu escurecia cada vez mais, ouviu novamente o som, agora mais fraco, mas indiscutivelmente humano e mais próximo. Seguiu na direção do som, ao contornar uma enorme sumaúma, deparou-se com uma cena que ficaria para sempre gravada em sua memória. Em uma pequena clareira natural, encontrava-se caída uma jovem indígena, não devia ter mais que 16 anos. Seu corpo magro estava parcialmente coberto com uma tanga tradicional, decorada com sementes e penas. Vários arranhões e escoriações marcavam sua pele cor de cobre, e sua perna direita apresentava um corte profundo, já com sinais de infecção. Ao perceber a presença do fazendeiro, a jovem tentou se arrastar para longe, o terror estampado em seus olhos negros. Murmurava palavras em um dialeto que seu Antônio não compreendia, mas o medo era uma linguagem universal. Ele deixou a espingarda no chão, ergueu as mãos em sinal de paz e se aproximou lentamente. "Calma, filha. Não vou lhe fazer mal", disse com a voz mais suave que conseguiu. Tirou a garrafa d'água do bolso e ofereceu à jovem, que após um momento de hesitação, aceitou e bebeu com desespero, como quem não via água há dias.
Através de gestos e das poucas palavras em português que a indígena parecia compreender, seu Antônio entendeu que ela se chamava Yara e pertencia à etnia Munduruku, cujo território tradicional ficava a algumas dezenas de quilômetros dali. Ela havia se separado de seu grupo durante uma caçada, enquanto tentava retornar, cruzou acidentalmente o caminho de homens armados. Seu Antônio compreendeu imediatamente a situação. Nas últimas semanas, corria o rumor de que um novo grupo de garimpeiros ilegais havia se estabelecido na região, extraindo ouro e devastando grandes áreas de floresta. As autoridades, sempre lentas e muitas vezes coniventes, pouco faziam para impedir a destruição e a violência contra as comunidades tradicionais. A chuva começou a cair, primeiro em gotas isoladas que conseguiam penetrar o dossel da floresta, depois numa cortina de água que tornaria impossível o retorno. Seu Antônio precisava agir rápido. Com cuidado, ergueu a jovem nos braços, surpreendendo-se com a leveza de seu corpo. Ela estava claramente desnutrida e desidratada, além do ferimento na perna que exigia cuidados urgentes. O caminho de volta foi uma verdadeira provação. A chuva transformava o solo da floresta num lamaçal traiçoeiro, e a visibilidade estava reduzida a poucos metros. Seu Antônio escorregou várias vezes, mas nunca deixou Yara cair. Utilizando sua experiência de décadas na região, orientou-se pelos troncos das árvores, o musgo sempre crescia mais no lado norte, e pelo som distante do pequeno igarapé que cortava sua propriedade. Após o que pareceu uma eternidade, mas foram cerca de 2 horas de caminhada extenuante, finalmente avistaram a cerca que delimitava a fazenda. Quando chegaram à casa, ambos estavam encharcados e exaustos. Seu Antônio rapidamente acendeu o fogão a lenha para aquecer o ambiente, preparou uma cama improvisada na sala com cobertores limpos e buscou seu kit de primeiros socorros, herança dos tempos em que trabalhará como mateiro para uma expedição de biólogos estrangeiros. Com delicadeza, limpou o ferimento na perna de Yara com água fervida e cachaça, o único antisséptico que tinha à disposição. A jovem contraía o rosto de dor, mas não emitia um som. Sua resistência impressionou o velho fazendeiro, que aplicou uma pasta de ervas medicinais que aprenderá a preparar com um curandeiro local, bandageando em seguida o corte com um pano limpo. Ofereceu à indígena um caldo de galinha que havia preparado no dia anterior. Inicialmente hesitante, Yara acabou aceitando a comida, após algumas colheradas, adormeceu, vencida pelo cansaço e pela sensação de segurança que há muito não experimentava. Enquanto a jovem dormia, seu Antônio sentou-se na varanda, observando a chuva que agora caía impiedosamente. Uma profunda inquietação se instalou em seu peito. O que faria agora? Não podia simplesmente ignorar o que acontecerá. Aquela menina era testemunha de crimes graves, e os responsáveis certamente não deixariam uma testemunha viva se a encontrassem. Ao amanhecer do dia seguinte, a chuva havia dado uma trégua. Seu Antônio levantou-se cedo como de costume, mas encontrou Yara já acordada, sentada na beirada da cama improvisada, observando cada detalhe da casa simples com curiosidade. Seu olhar não demonstrava mais o pavor do dia anterior, mas uma cautelosa observação. Nos dias que se seguiram, uma comunicação rudimentar foi se estabelecendo entre os dois. Yara conhecia algumas palavras em português, aprendidas no contato de sua tribo com missionários e agentes de saúde. Seu Antônio, por sua vez, era paciente e observador, compreendendo muitos dos gestos e expressões da jovem. Através dessa linguagem improvisada, o fazendeiro soube que Yara era filha de um dos anciãos de sua aldeia. Os homens que a perseguiam eram garimpeiros que haviam invadido o território Munduruku semanas antes, contaminando os rios com mercúrio e expulsando várias famílias de suas terras ancestrais. Seu pai e outros guerreiros tentaram resistir, mas foram recebidos a tiros. Muitos morreram, outros fugiram para mais fundo na floresta. Yara estava coletando plantas medicinais quando o ataque começou. Na confusão, acabou se separando do grupo. A história partiu o coração de seu Antônio. Não era a primeira vez que ouvia relatos semelhantes, mas nunca tinha estado tão próximo da realidade brutal que as comunidades indígenas enfrentavam. Por anos, mantivera-se neutro nas disputas da região, concentrando-se apenas em sua sobrevivência. Agora, porém, não podia mais fingir que aquilo não lhe dizia respeito. Quando o ferimento de Yara começou a mostrar sinais de melhora, seu Antônio tomou uma decisão. Numa manhã, pegou seu velho jipe e dirigiu até a cidade mais próxima, a quase 3 horas de estrada de terra. Lá, procurou o escritório local da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e relatou tudo o que havia descoberto. Também foi à Polícia Federal e à sede local do IBAMA, levando as coordenadas aproximadas de onde acreditava estar o garimpo ilegal, baseado nas descrições de Yara.
As reações foram mistas. Enquanto alguns agentes demonstraram genuína preocupação, outros pareciam desinteressados, como se aquela fosse apenas mais uma denúncia sem importância. Um dos funcionários da FUNAI chegou a sugerir que seu Antônio estava inventando a história, pois não havia registros recentes de ataques a aldeias Munduruku naquela área específica. Frustrado, mas não derrotado, o fazendeiro decidiu procurar ajuda em outro lugar. Lembrou-se de um jornalista da capital do estado que, anos antes, havia feito uma reportagem sobre desmatamento e entrevistado vários moradores da região, incluindo ele próprio. Após algumas tentativas, conseguiu o contato e narrou toda a história por telefone. O jornalista, Marco Silva, reconheceu imediatamente o potencial da denúncia. Trabalhava agora para um portal de notícias com alcance nacional e tinha contatos em organizações ambientais internacionais. Prometeu investigar o caso e pediu a seu Antônio que registrasse tudo o que pudesse, fotos do ferimento de Yara, gravações de seus relatos, qualquer evidência que pudesse corroborar a história. Enquanto isso, na fazenda, a convivência entre o velho caboclo e a jovem indígena criava laços inesperados. Yara, recuperando as forças, começou a ajudar nos trabalhos diários. Mostrou a seu Antônio plantas da floresta que ele, mesmo após décadas ali, nunca havia notado, ervas com propriedades medicinais, frutos comestíveis, raízes que podiam ser utilizadas para fazer tintura natural. Em troca, ele ensinou-lhe mais palavras em português, mostrou como manejar as ferramentas da fazenda, percebendo sua curiosidade, começou a ensinar-lhe a ler e escrever usando um velho almanaque como cartilha improvisada. A inteligência aguçada da jovem impressionava o fazendeiro. Em poucas semanas, ela já conseguia formar frases simples e ler palavras básicas. Um mês após o resgate de Yara, o jornalista Marco Silva chegou à fazenda acompanhado de uma equipe de reportagem e representantes de uma ONG ambientalista. Gravaram o depoimento de Yara, agora capaz de se comunicar melhor em português, e documentaram o local aproximado onde seu Antônio a havia encontrado. 2 semanas depois, a reportagem foi ao ar em horário nobre. O impacto foi imediato. A história da jovem Munduruku resgatada por um fazendeiro solitário, somada às imagens de satélite que comprovavam a existência de um garimpo ilegal na área, gerou uma onda de indignação nacional. O Ministério Público Federal abriu uma investigação, e uma operação conjunta da Polícia Federal, IBAMA e Forças Armadas foi montada para combater o garimpo ilegal. A operação, batizada de Guardiões da Floresta, resultou na prisão de 12 pessoas, incluindo o líder do grupo de garimpeiros, um empresário da capital com conexões políticas. Foram apreendidas armas, equipamentos de mineração e quase 2 quilos de ouro extraído ilegalmente. As imagens da operação rodaram o mundo, chamando atenção para a situação crítica da Amazônia e das populações tradicionais. Para seu Antônio, no entanto, o reconhecimento público trouxe consequências inesperadas. Passou a receber ameaças anônimas, e em 2 ocasiões, encontrou cercas de sua propriedade cortadas e uma de suas vacas abatida, avisos claros de que havia incomodado pessoas poderosas. Yara, por outro lado, encontrou novos propósitos. Com a ajuda da FUNAI e de organizações não governamentais, conseguiu localizar os sobreviventes de sua aldeia, que haviam se refugiado junto a outro grupo Munduruku a cerca de 100 quilômetros dali. O reencontro foi emocionante, especialmente quando descobriu que seu pai estava vivo, embora ferido no confronto com os garimpeiros. Contrariando as expectativas de seu Antônio, que imaginava que Yara voltaria definitivamente para seu povo, a jovem decidiu dividir seu tempo entre a aldeia e a fazenda. Explicou que havia encontrado na convivência com o velho fazendeiro uma oportunidade única de aprender sobre o mundo dos brancos e suas leis, conhecimento que seria valioso para defender os direitos de sua comunidade. Com o apoio de advogados ligados a causas indígenas, Yara iniciou um processo para que a área tradicionalmente ocupada por seu povo fosse oficialmente demarcada como terra indígena. Seu depoimento sobre o ataque dos garimpeiros, agora fluente em português e com ampla repercussão na mídia, tornava-se uma poderosa ferramenta de pressão sobre as autoridades. Seu Antônio, por sua vez, transformou-se profundamente com toda aquela experiência. O homem que antes vivia em isolamento voluntário, alheio às questões ambientais e sociais que o cercavam, tornou-se um ativo defensor da floresta. Sua fazenda passou a ser um modelo de manejo sustentável, com técnicas de agrofloresta que combinavam o cultivo tradicional com a preservação da mata nativa. Com a orientação de Yara, ele começou a coletar sementes de espécies nativas ameaçadas e a criar um viveiro para reflorestar áreas degradadas. O projeto, inicialmente modesto, ganhou a atenção de pesquisadores de universidades regionais,
que passaram a visitar regularmente a propriedade para estudar aquela iniciativa singular. 3 anos após o encontro que mudou suas vidas, seu Antônio e Yara foram convidados a compartilhar sua história em escolas da região. O que seria uma palestra única transformou-se em um programa educativo permanente. Crianças de diferentes origens, filhos de fazendeiros, ribeirinhos, indígenas e moradores urbanos, visitavam a fazenda para aprender sobre sustentabilidade, respeito à diversidade cultural e a importância da preservação ambiental. O velho fazendeiro, que nunca imaginou se tornar professor, descobriu um talento natural para contar histórias e transmitir conhecimentos práticos. Yara, agora uma jovem adulta articulada e confiante, tornou-se uma embaixadora informal de seu povo, quebrando preconceitos e construindo pontes entre mundos que, por séculos, haviam permanecido separados por muros de incompreensão. A fazenda de seu Antônio, antes um refúgio solitário, transformou-se em um centro comunitário informal, onde práticas tradicionais indígenas e técnicas agrícolas sustentáveis eram ensinadas e valorizadas. O Ministério do Meio Ambiente reconheceu o projeto com um Prêmio Nacional de Conservação, e uma universidade federal estabeleceu ali um ponto de pesquisa permanente sobre biodiversidade amazônica. Enquanto isso, na aldeia Munduruku, a demarcação da terra indígena finalmente avançava. O processo, normalmente lento e burocrático, foi acelerado pela pressão internacional gerada pela história de Yara. Organizações ambientalistas passaram a apoiar a comunidade com projetos de vigilância territorial e recuperação de áreas degradadas pelo garimpo. Uma tarde, sentados na mesma varanda onde tudo começou, seu Antônio e Yara observavam um grupo de crianças plantando mudas de árvores nativas em uma área que, anos antes, havia sido desmatada. O velho fazendeiro, agora com 65 anos e ainda mais grisalho, sorriu ao ver a energia e o entusiasmo daqueles jovens. "Sabe, Yara", disse ele, "quando eu te encontrei naquela mata, pensei que estava salvando uma vida. Não sabia que, na verdade, você estava salvando a minha." A jovem Munduruku, que agora dominava perfeitamente o português além de sua língua materna, retribuiu o sorriso. "A floresta sempre soube o que fazia, meu amigo. Ela nos uniu porque precisávamos um do outro, como tudo na natureza está conectado." Naquele momento, enquanto o sol começava a se pôr atrás das copas das árvores, tingindo o céu amazônico de tons alaranjados e púrpuras, ambos compreendiam que sua história era apenas um capítulo de uma narrativa muito maior, a da eterna luta entre destruição e preservação, entre ganância e respeito, entre isolamento e comunidade. O grito de socorro que seu Antônio ouvirá naquela manhã chuvosa, anos atrás, continuava ecoando, não mais como um pedido de ajuda individual, mas como um chamado para que todos se tornassem guardiões daquele tesouro verde que respirava ao redor deles. E, em cada criança que aprendia a valorizar a sabedoria ancestral da floresta, esse eco se transformava em esperança para o futuro. Hoje, a história do fazendeiro solitário e da jovem indígena é contada em escolas de toda a região amazônica como um exemplo de como pequenas ações podem desencadear grandes transformações. E, para quem visita a pequena fazenda na divisa com a floresta, não é difícil perceber que ali, onde o respeito substituiu o medo e a cooperação venceu o preconceito, a Amazônia encontrou um de seus mais improváveis mas dedicados defensores.